culto infantil. Estou muito feliz em mais uma vez a gente poder juntos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Então vamos lá, levanta aí que a gente vai começar cantando. Lembra daquele cântico Boas-vindas? Vamos cantar? Boas-vindas, bem-vindos, são boas-vindas pra você. Aleluia, boas-vindas, bem-vindos, sim. Venham, venham outra vez. Já chamou todo mundo? Porque já começou o culto. Vamos cantar mais um? Esse daí eu acho que a gente cantou faz um tempinho, mas alguns já vão lembrar. Vamos lá? Quando o inimigo em minha porta vem bater, dizendo que a Deus não precisa obedecer, olho para o céu, penso em Jesus e digo: eu tenho a força em Cristo que venceu na cruz. Amém? Olha que bênção, Jesus ele venceu a cruz, ele nos deu uma vez uma nova oportunidade para que a gente pudesse um dia morar com ele lá no céu. É uma grande maravilha saber disso, não é mesmo? Vamos lá, crianças, já peguem a sua Bíblia e abram em Efésios. Ele está no Novo Testamento, é um dos livros que fica lá no finalzinho. Capítulo 4, versículo 26. E aí, você já achou? Vamos lá? Para quem não achou, faça a Bíblia. O Tiago que vai colocar aqui o versículo para você ler. Tá bom? Vamos lá? A tia vai ler numa versão atualizada. Talvez seja diferente um pouco da sua Bíblia, mas quer dizer a mesma coisa. Diz assim: se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem, e não fica o dia inteiro com raiva. Em Efésios está dizendo para nós que a gente não deve ficar com raiva. Sabe, às vezes acontece uma coisa que deixa a gente chateado. Às vezes algum colega briga com a gente fica com muita raiva. Às vezes a gente é culpado por uma coisa que nós não fizemos e a gente fica com muita raiva. Mas Jesus ele está nos ensinando que isso não pode. Isso pode acontecer, mas que a gente não pode ficar com esse sentimento. Que isso tem que deixar de lado. E na segunda parte fala: não fica o dia inteiro com raiva. Às vezes a gente acontece uma situação e nós ficamos pensando naquilo, pensando, e isso acaba tirando a sua alegria, assim, nas pequenas coisas. Às vezes você podia estar chupando um sorvete, às vezes você podia estar brincando com o seu colega, e se você ficar pensando naquela raiva, você não vai aproveitar o seu dia. Então, a Bíblia nos ensina que se a gente ficar com raiva, peça para que Deus possa estar te ajudando. Não é fácil, às vezes, a gente nessa situação, mas com a ajuda de Deus, a gente vai conseguir passar por isso. Combinado? Então, vamos ler de novo? Efésios 5:26. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem, e não fica com raiva o dia inteiro. Efésios 4:26. Crianças, ao longo dessas aulas do sentimento, eu estou sentindo que vocês estão gostando cada vez mais. A tia Vivi já deu uma aula, a tia Bia, eu também já dei uma aula. Está sendo muito, muito bom a gente aprender um pouco mais sobre os nossos sentimentos. Eu queria deixar aqui que você deve procurar os seus pais, o seu responsável, uma pessoa que você confie, para sempre contar o que você está sentindo. Tudo que você sente é muito importante, porque como os seus pais vão te ajudar, às vezes você está com um probleminha que você acha que é grandão, mas quando você conversar com a mamãe ou com o papai, ele vai conseguir te ajudar. Não deixa você ficar com raiva o dia inteiro. Conta, fala. A melhor coisa é a gente falar sobre os nossos sentimentos, porque isso vai nos ajudar. Deus ele fala que se for possível, a gente tem que ter paz todos os momentos. E essa paz ele vai nos ajudar se a gente se expor. Fala com seus pais, ore, peça para que Deus possa te ajudar a se livrar desse sentimento que não faz bem e controlar lá no potinho, tá bom? Criança, semana passada a tia comentou sobre a família do pastor Zenildo. Ele mandou um vídeo, a gente fez um vídeo super animado para ele e ele gostou muito de participar dessa dinâmica que nós fizemos.
Então, esse mês, se você ainda, eu vejo que algumas crianças ainda não trouxeram as ofertas, mas você pode estar voltando já para a igreja, se assim os seus pais quiserem, e você pode trazer sua oferta. No final do mês de dezembro, nós vamos encaminhar para ele. Ele fica muito feliz com tudo que a gente ajuda ele. Então é um prazer assim muito, muito, muito grande para fazer com que a gente possa estar ajudando ele, e é um prazer. Então, se você tem esse cofrinho, se você tem aquela casinha, esse é o momento de você depositar a sua oferta, e quando possível você vai trazer aqui para a igreja, tudo bem? Vamos cantar aquele corinho que é o tema da nossa lição? Vamos lá? Enquanto isso, não esqueça de depositar a sua oferta. Eu dependo de Deus, Ele me acompanha, mesmo sendo difícil o que tenho a fazer. Se Satanás vier para me tentar, o poderoso Deus vai me ajudar. Não tirei para o tentador, sim, tirei ao Senhor. Cristo que vive em mim, forças me dá para dizer não ao tentador e sim ao Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer pela oferta que você pôde colaborar. Se você não pôde, não tem problema. Vamos também orar para que Deus nos ajude. Esse sentimento da raiva é muito difícil. Sabia que tem um monte de adulto que ainda fica com raiva de um monte de gente e acaba brigando? Então a gente tem que orar sempre, porque é um sentimento que muita gente às vezes não sabe controlar. Vamos orar por isso? Santo Deus, obrigada, Pai, por tudo que nos concede. Te rendemos graças pela nossa salvação, pelas crianças que estão assistindo, que talvez seja a primeira vez delas. Obrigada porque até aqui o Senhor nos ajudou. Eu queria agora, Senhor, te agradecer pela oferta que as crianças depositaram para o pastor Zenildo. Supra as suas necessidades ou ajuda na tua obra, Pai. Te peço também pela essa lição, nos ajude, nos conduza da melhor forma possível. Em nome de Jesus, amém. Bom, crianças, hoje quem vai trazer a lição é a tia mesmo, a tia Amanda. Eu queria falar com vocês sobre um pouquinho mais sobre a raiva. Mas primeiro, olha aí para o lado e faz uma cara de raiva. Vamos lá? Quando eu falar 3. 1, 2, 3. Ai, meu Deus, eu imagino as caras que vocês fizeram. Eu já até fiquei com medo, sabia? Gente, quando a gente fica com raiva, por que você fica com raiva? Você já sabe? Eu tenho alguns palpites. Às vezes, sabe por quê? Porque quando pegaram o meu brinquedo, quando pegam o seu brinquedo sem te pedir, você não fica com raiva porque você às vezes quer brincar e a pessoa tá brincando com o seu brinquedo e não te pediu? Eu também tenho mais um palpite. Às vezes, quando te xingam, falam palavrão, falam coisas feias pra você, você ainda fala coisas feias da sua família. Você não fica bravo com isso? Fica com raiva? Então, sentir raiva, gente, tudo bem. Nós somos seres humanos, a gente sente mesmo. Mas sabe o que acontece? A gente tem que tomar cuidado, porque pode acontecer outras coisas. Outras coisas é as consequências que a gente pode ter quando a gente está com raiva. Às vezes, quando a gente está com muita raiva, a gente parte para a violência. Então, a violência é quando a gente agride uma pessoa fisicamente. Às vezes é murro, chute. E a violência, ela não agrada a Deus. O que a gente faz, lembra, a violência ela é pecado, porque você está batendo em outra pessoa, você tá agredindo a pessoa. E o pecado é a gente bater, é a gente falar palavrão, é a gente desobedecer a Deus. E Deus, Ele não se agrada do pecado, porque Ele é santo. Lá no céu, onde Ele vive, não tem pecado. É santo, é maravilhoso. E se entrasse um palavrão, não ia ser legal, não é mesmo? Então, quando Deus está no céu, Ele quer que nós possamos um dia viver nesse paraíso, se deixar as coisas aqui do mundo para trás, para viver com Ele. Por isso que Ele pensou, poxa, tenho meus filhos que eu criei, que eu tanto amei, eles precisam me encontrar comigo.
Então ele enviou o seu filho Jesus, ele viveu aqui na terra durante 33 anos. Ele ensinou muito, ele teve amigos, teve também momentos difíceis, momentos que ele ficou irado, teve sim, mas em tudo ele não pecou, ele soube se controlar. Então, como Jesus, nós devemos ser parecido com ele e seguir os passos que ele deixou. Então, o que acontece? A tia sabe que é difícil se controlar, só que através de Jesus, nós conseguimos isso. Só que sabe que aconteceu uma coisa? Tem uma história aqui para contar para vocês. E aí, Joãozinho e Aninha, tudo bem com vocês? Tudo, tia! Ai, que legal, eles chegaram aqui para ajudar na gente. Mas olha, tia, a Ana, ela tá toda com raiva. Mas Ana, o que aconteceu com você? Tia, eu vou contar para as crianças, olha, ele que vai contar para vocês. Vamos lá. A Ana, ela estava na escola. E sabe o que aconteceu? Ela tem 2 amigas. E elas pediram, estavam conversando e elas estavam com cabelo azul. E falou para Ana, Ana, pinta seu cabelo de azul. Se você não pintar o seu cabelo de azul, a gente não vai brincar com você. A Ana ficou com muita raiva. Ela ficou com tanta raiva que ela falou assim, eu não vou pintar meu cabelo de azul porque eu não quero pintar meu cabelo de azul. E quando ela disse isso, as meninas simplesmente excluíram ela e deixou ela lá, brincando sozinha. Então ela ficou com tanta raiva, que ela foi embora. E com muito custo, né, Joãozinho, ela contou para ele que ela estava com raiva. Então, crianças, quando a Ana estava com raiva, o Joãozinho tentou de todas as formas ajudá-la. Então, o que acontece? A Ana, ela precisa falar sobre os sentimentos, não é? Então, quando ela vai contar sobre os sentimentos dela, ela vai se acalmando. E sabe, tem uma história na Bíblia que fala exatamente isso. Acontece uma coisa, mas a gente mantém a nossa fidelidade com o que a gente acredita. Se ela não quer pintar o cabelo dela de azul, ela tem esse direito. A gente não pode ser obrigado. E é o que aconteceu. Joãozinho e Aninha, a gente vai contar aqui para as crianças, tá bom? Sabe o que acontece? Lá na época, há muito tempo atrás, no reinado do rei Nabucodonosor, Deus ele havia dito para os israelitas que eles precisavam obedecer a Deus e deixar os costumes de adorar outros deuses. E as pessoas, vocês acham que ela levou a sério? Não, elas não levaram a sério. As coisas foram agravando. Deus enviou o profeta Jeremias para que ele pudesse alertar esse povo que eles estavam indo totalmente contra o que Deus estava ensinando através da Bíblia. E eles simplesmente não deram ouvido. E sabe o que aconteceu? O rei Nabucodonosor, ele foi e saiu pegando alguns jovens para levar como presos para ele, para trabalhar no seu reinado. E ele deu uma ordem que tinha que ser jovens bonitos, inteligentes, para servir a ele. E algumas pessoas que foram sendo exiladas, eles tinham em torno de 15 a 16 anos, era Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Esses jovens, eles foram ensinados as leis de Deus. Então, quando eles chegaram lá no reinado, muitas coisas aconteceram. Primeiro, que eles mudaram de roupa. Eles não estavam usando mais aquelas roupas simples que eles usavam. Eles tiveram que mudar suas vestimentas. E também, vocês acreditam que a pessoa responsável pela corte, ele fez com que eles também mudassem de nome. É um absurdo. Já pensou você mudar de nome? E não é nome assim bonitinho, não. Por exemplo, Daniel, ele começou a ser chamado de Beltzazar. Misael de Mesaque. Ananias de Sadraque. E Azarias de Abidnego. Então, esses nomes
que eles estavam sendo trocados significava geralmente adoração a Baal, que é um deus pagão. Então eles estavam perdendo a sua identidade. A nossa identidade é o nosso nome. Quando a gente deixa de ser chamado pelo nosso nome, a gente não fica confuso? Imagina eles presos na cidade que eles não conheciam e ainda sendo trocados de nomes. E para piorar a situação, quando eles estavam naquele contexto, ou seja, naquele tempo, o rei Nabucodonosor, uma das exigências que ele fez para esses jovens que ficaram presos é que eles deveriam comer as iguarias do rei. Então, essas iguarias, para o povo judeu, Deus determinou que eles não comessem carne de porco, bebida forte como vinho. Então, quando eles chegaram e viram que aquelas comidas eram adoradas, principalmente eram destinadas para adoração a Baal, e eram comidas que eles não comiam porque eram estranhas para eles, eles simplesmente levaram um choque. Mas em tudo o Senhor foi muito bondoso com eles, como tem sido até hoje. Então, como ele conhecia o responsável pela corte, eles pediram uma autorização. Sabe para quê? Para que eles pudessem se alimentar das comidas que eles já estavam acostumados. Sabe, aquela frutinha, aquele legumes e também água. Como eles estavam já acostumados, eles pediram essa autorização. Deus, ele ajudou muito nesse momento. Vocês acreditam que o responsável pelos oficiais, ele autorizou durante 10 dias, Daniel, ele prometeu, durante 10 dias, se nós comermos essa comida e a gente continuar forte, nós estamos dispostos a aprender, porque eles tinham que aprender sobre a linguagem, eles tinham que aprender costumes sobre aquele povoado. E eles prometeram, se durante 10 dias nós continuarmos estudando e saudáveis, você vai deixar que nós continuamos a comer da nossa comida que nós estamos acostumados? E ele deixou. Ele permaneceu e eles comeram por 10 dias. No final desses 10 dias, eles estavam muito saudáveis. Continuou, porque eles tinham uma alimentação rica de vitaminas, sabe? Então, eles continuaram e esse responsável pela corte, ele permaneceu, deixando durante 3 anos eles se alimentarem dessa forma. Daniel e os seus amigos, em todo o tempo, eles fizeram um testemunho maravilhoso de Deus na vida daquele povoado. Eles tiveram um testemunho de o quê? Eles continuaram mantendo a fé deles quando veio um problema. Eles também estudaram um tempo todo, eles se dedicaram e Deus concedeu sabedoria para aqueles jovens e eles foram escolhidos para trabalhar na corte do rei. Então, olha que privilégio. Viu, gente, como vale a pena fazer a diferença? A gente tem que permanecer fiel no que nós acreditamos. Quando alguém vem e fala para você fazer uma tatuagem, nem que seja de figurinha, se é uma coisa que a gente não acredita, você não pode fazer. Se na festa junina dedica a deuses estranhos, por que a gente vai participar? É uma coisa que vai contra o que a gente acredita. Se alguém pegar a Bíblia e largar, falar que você não presta para nada, que você falar alguma coisa que você acha que não tem nada a ver, você tem que permanecer fiel. Por quê? Nós somos a luz nesse mundo. Jesus nos fala isso, que a gente tem que fazer a diferença. Esses 4 jovens, eles foram citados por muito tempo. Eles fizeram a diferença na época deles. E hoje, olha, em 2020, eu estou citando o exemplo deles. Uma história que foi real. Então, crianças, a gente tem que ser assim, que nem o Daniel e seus amigos. Fazer a diferença. Mostrar para as outras pessoas que nós estamos aqui, mas não é porque nós estamos no mundo que nós somos iguais a todo mundo, que a gente tem que fazer o que todo mundo faz. Quando aconteceu isso, eles foram conduzidos da melhor forma possível. Sabe, quando a Ana, ela tá com raiva, ela esteve com raiva,
Joãozinho foi conversando com ela, explicando que ela precisava falar sobre os sentimentos. E quando ela terminou de ouvir essa lição, ela pensou: poxa, eu preciso manter no que eu acredito. As minhas amigas, elas precisam gostar de mim e ficar perto de mim porque elas gostam de mim, não porque eu não estou fazendo uma coisa que elas querem que eu faça. Assim como Ana, nós precisamos, sabe o quê? Controlar. A Bíblia nos diz, lá em Gálatas 5:22, que o fruto do Espírito é o domínio próprio. Sabe o que é domínio próprio? É a gente se controlar. Então, quando vir um momento de raiva, porque ele vai vir, eu já vou falando logo, vai vir esse momento de raiva, mas faça que nem esse potinho, se controla. Não deixa agir pela emoção. Não fale alguma coisa que você vai se arrepender. Às vezes a gente fala uma coisa para as pessoas e acabou ofendendo elas. E a gente se arrepende e depois pede perdão. Se controla para que isso não possa acontecer. Se controla também para que você não possa agir. Às vezes a gente é agredido com algum soco, não devolve com soco. Faça diferença. Seja uma criança que as pessoas vejam Deus em você. Não vai ser fácil, não vai ser, mas é possível. Deus, ele nos diz que se a gente controlar o nosso domínio próprio, ele vai nos ajudar. Através da oração. Você orando, pedindo direção para Deus, quando acontecer uma situação, você vai ter paz em tudo que vier a fazer. Conte para os seus pais se aconteceu alguma situação que você ficou com raiva, porque eles vão te ajudar a controlar. Se acontecer alguma coisa com uma pessoa mais velha, é eles que vão conseguir falar com essa pessoa. Não age sozinho, fala para os seus pais, fale para a pessoa que você confia. O sentimento da raiva é possível a gente controlar, mas se você não conseguir sozinho, você não vai mesmo, peça ajuda dos seus pais, combinado? Essa lição nos ensina muita coisa sobre luz, sobre o que a gente precisa fazer. E como diz lá em Efésios 4:26, se você ficar com raiva, não pegue. Não deixe que isso continue machucando você, deixando você triste, para que você queira agir por você mesmo. Mas peça a direção de Deus. Criança, se você já é salva, se você já veio assim na nossa igreja e participa da nossa EBD e do culto infantil, peça ajuda para que Deus te ajude a controlar, a ser uma criança que o que acontecer, vão ver Cristo na sua vida. Agora, você criança que talvez está assistindo esse culto pela primeira vez, mas você já agiu com raiva, já bateu em alguém, não tem problema. Deus, ele te ama, ele quer te perdoar de tudo que a gente já fez e ser uma nova criatura, ou seja, uma nova pessoa a partir de hoje. Se alguém que te mandou esse link é uma pessoa que se importa com você, ela sabe que você está assim, caminhando longe de Deus, mas hoje você pode se achegar perto de Deus, sabe como? Reconhecendo que Ele é o único caminho para a gente ir para o céu, porque se fosse por nós, a gente tem raiva, a gente sai batendo nas pessoas, a gente fala coisas feias, mas é Deus que nos ajuda a ser melhores. Então, se você quer ser melhor, se você quer a ajuda de Jesus Cristo na sua vida, você pode fazer uma oração, como eu vou fazer agora. Então, eu convido você a fechar seus olhos para a gente orar. Santo Pai, obrigada, Senhor, por essa aula. Obrigada, Senhor, porque o Senhor morreu na cruz para me salvar. Eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti para ir para o céu. Perdoa os meus pecados e me ajuda a ser uma nova criança a partir de agora. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, eu quero muito saber. Pode mandar uma mensagem, ou pede para a mamãe mandar um e-mail para que a gente possa saber. E se você já está saindo de casa, vem aqui para a nossa igreja. Na descrição do nosso canal tem um endereço para que você possa fazer uma visita. O culto infantil, ele acontece no domingo às 19 horas. E de manhã nós temos a EBD, a partir desse domingo, às 9h30. Então você é nosso convidado para fazer parte dessa família. Obrigada, crianças, por ter assistido a aula. Espero que sejam abençoados como a tia foi. Beijos e até semana que vem.